Vamos ao nosso próximo tópico, que é a diagnose do estado nutricional de plantas cultivadas. Diagnosticar o estado nutricional de plantas cultivadas significa avaliar as condições da planta sob o aspecto da nutrição mineral. Isso é importante para que nós possamos monitorar o nosso programa de fertilização do solo e nutrição vegetal. O objetivo dessa diagnose é identificar os nutrientes que estariam limitando o crescimento e a produção das culturas. A técnica consiste em comparar uma planta, uma população de plantas ou uma amostra de planta com um padrão da cultura em questão. E esse padrão seria uma planta normal, ou seja, sem nenhuma limitação nutricional e capaz de altas produções. O estado nutricional das plantas pode ser avaliado por métodos diretos e métodos indiretos, sendo que os principais são a diagnose visual e a diagnose foliar. Antes do diagnóstico da deficiência nutricional ou da toxidez de nutrientes nas plantas, é preciso eliminar outras possíveis manifestações de outros fatores, que podem ser bióticos e abióticos, e que possam estar induzindo sintomas similares aos da deficiência nutricional, o que pode confundir o nosso diagnóstico. Assim, os principais fatores são o déficit ou excesso de água, temperaturas baixas, vento, incidência de pragas e doenças, compactação do solo, danos mecânicos e toxicidade por herbicidas, entre outros. A diagnose visual consiste em comparar visualmente aspectos como coloração, tamanho e forma da amostra, que pode ser a planta, as folhas e o caule, com a planta padrão. Na maioria das vezes, o órgão de comparação é a folha, que é a parte da planta que reflete melhor o seu estado nutricional. Caso haja deficiência, isso demonstrará em sintomas visíveis que são comuns para determinado elemento ou determinado nutriente. Nós devemos lembrar que se o sintoma for nutricional, ele vai aparecer generalizado em todas as plantas da gleba, não sendo em uma planta ou outra ou em reboleira. E ele ocorre de maneira simétrica na folha e entre folhas do mesmo par, ou próximo ao ramo. E ele é independente da face de exposição da planta. Na maioria dos casos, nós temos diferença entre folhas velhas e folhas novas em relação ao aparecimento dos sintomas por deficiência nutricional de um certo elemento. Assim, nutriente móvel, em condições de carência, a planta mobiliza das folhas velhas para as folhas novas. Assim, os sintomas de carência aparecem nas folhas velhas. Caso o nutriente for pouco móvel ou imóvel, os sintomas aparecerão nas folhas novas, em caso de carência. No caso, por exemplo, do nitrogênio, os sintomas aparecem nas folhas velhas, pois ele é móvel na planta. E no caso do cálcio, o sintoma aparece nas folhas novas, pois ele é imóvel na planta. O método da diagnose visual apresenta algumas deficiências, como só é eficiente quando os sintomas aparecem visualmente. É um método qualitativo, ou seja, ele não estabelece a dose do nutriente a ser aplicada para sua correção. Ele exige experiência do técnico com a cultura analisada e ele não permite a diagnose de deficiências múltiplas. Muito bem, nós vimos o método da diagnose visual. Agora vamos falar da diagnose foliar. Ele consiste na análise dos teores de nutrientes em determinadas folhas em um período definido da vida da planta e comparar com padrões nutricionais da literatura. Como já falamos, a folha é o órgão que melhor reflete o estado nutricional das plantas. E a diagnose foliar se baseia nas seguintes premissas. Existe, dentro de certos limites, relações diretas entre a dose de adubo e produção, dose de adubo e teor foliar e produção. Ou seja, há uma relação entre a adubação e o teor dos nutrientes nas folhas, e uma relação entre o teor dos nutrientes nas folhas e a produção da planta. Para a amostragem foliar, nós temos 3 etapas a serem seguidas, que são a amostragem, a obtenção de padrões de referência para comparação, que são encontrados na literatura, ou seja, em experimentos científicos realizados e publicados em livros, artigos, etc. E a interpretação dos resultados obtidos. O processo de amostragem é a etapa mais crítica, pois é a mais sujeita a erros. E ela deve ser obtida em talhões homogêneos, ou seja, em áreas que o campo de plantio é dividido, onde as plantas recebem o mesmo manejo. Em época adequada
retirando folhas de posições e idades definidas da planta e em número suficiente. A prática da amostragem deve seguir alguns aspectos importantes, como: no campo, nós temos que coletar em torno de 20 amostras simples andando em zigue-zague e evitar plantas próximas de estradas e carreadores, as com sinais de ataque de pragas e doenças, e não misturar folhas de variedades diferentes. E não amostrar quando, em semanas antecedentes, houve aplicação de adubo no solo, ou adubação foliar, ou uso de defensivos, ou após períodos intensos de chuva. E após coletadas, as folhas são colocadas em sacos de papel, identificadas e imediatamente transportadas para o laboratório. O próximo passo é a análise química para determinar os macro e micronutrientes. E o terceiro passo é comparar os resultados emitidos pelo laboratório com os valores de padrões estabelecidos na literatura. E para nós fazermos essas comparações, nós podemos citar alguns métodos, como níveis críticos, faixa de suficiência, fertigramas, DRS, desvio percentual do ótimo, entre outros. Como existem poucas informações para a dose a ser aplicada devido à carência de um nutriente identificado pela análise foliar, nós não devemos substituir análises de solo por ela, e sim nós podemos utilizá-la para complementar a análise de solo.